A paz, amados, estamos aqui em mais um Maná Diário. Seja bem-vindo. Você que sempre está aqui assistindo o nosso canal, fazendo parte dessa palavra, desse momento de comunhão, desse momento de ensino, de crescimento, de oração. Que você que não está assistindo pela primeira vez, também seja bem-vindo. Você pode estar se inscrevendo nesse canal, você pode estar deixando aqui seu recado, o seu pedido de oração, você pode estar entrando em contato conosco. Diversas pessoas têm sido alcançadas, diversas vidas têm sido transformadas e nós sabemos do poder que há através da oração, através da fé, através do clamor, do desejo, inspirado pela palavra do Senhor. Então agora nesse momento, eu convido você que está me assistindo, que pode e quer abrir a Bíblia, vamos ler um texto muito conhecido, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, olha só, presta atenção nesse texto, aqui que eu quero frisar para nós nessa manhã. Caindo em si, ele disse, olha, essa parte que é importante, essa parte aqui que eu quero destacar. Esse é um texto muito conhecido, diversas vezes nós falamos sobre o filho pródigo, sobre o irmão do filho pródigo, né? Mas agora eu quero destacar sobre essa questão de que o filho pródigo, ele se encontrava em maus lençóis, né? Se encontrava ali de uma maneira terrível na vida dele. E só que o que eu quero destacar é que ele teve humildade. Ele teve humildade de reconhecer. Ó, presta atenção no final aqui, ó. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha aqui, ele reconhece o seu erro, ele cai em si, reconhece o seu erro e fala: olha, vou ter que pedir perdão para o meu pai. Quantas vezes nós não conhecemos pessoas que mesmo nas piores condições, elas não abrem mão da sua razão, quando estão certas ou mesmo quando estão erradas. Não, quando estão erradas, elas ainda não querem abrir mão. Agora imagina se ela se achar certa. Imagina se ela se achar na razão. Tem algumas pessoas que elas preferem morrer a dar o braço a torcer. Elas preferem morrer com razão do que se manter viva e perder uma discussão, vamos dizer. Quantos casos nós não vemos hoje na mídia? Quantas notícias tristes nós não observamos por causa de um simples reconhecimento ou de um simples, uma quebra de orgulho. E muitas vezes nós temos que clamar ao Senhor para que Ele venha operar sobre os nossos corações. Para que o Senhor quebre o nosso orgulho. Para que o Senhor nos dê humildade. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Mas esse coração, para chegar nesse ponto, ele precisa se humilhar. E às vezes as pessoas hoje, elas estão tão orgulhosas, as pessoas estão tão distantes, tão egocêntricas, vamos dizer assim. Eu sei que esse termo agora está muito defasado, né? tá muito clichê hoje em dia. Todo mundo fala, é narcisista e tal. Mas a verdade é que as pessoas estão dessa maneira porque é uma realidade. As pessoas estão dessa maneira. As pessoas estão preocupadas somente consigo mesmas. As relações, elas estão cada vez mais supérfluas, cada vez mais rasas. E as pessoas muitas vezes em condições terríveis
elas não querem abrir mão do seu orgulho. E aqui nós vemos uma parte, a primeira ação aqui o primeiro acerto, vamos dizer, do filho pródigo foi que ele deu o braço a torcer. Ele deu o braço a torcer. Às vezes nós vemos pessoas, a nossa igreja, a Cristo Resposta, tem alguns trabalhos que nós fazemos, algumas ações sociais. Nós podemos observar em alguns desses eventos pessoas sendo alcançadas, e essas pessoas muitas vezes, elas em condições terríveis, mesmo assim elas não reconhecem o seu erro, mesmo assim elas não abrem mão. Agora, se a pessoa é assim com a outra pessoa, com um irmão, com um pai, com uma mãe, agora imagina essa pessoa com Deus. Se você não tiver realmente um coração quebrantado, você não atrai o Senhor. Se você não se arrepende, o arrependimento está ligado ao orgulho. Às vezes a pessoa ela tem um remorso, mas ela não tem um arrependimento. Eu gosto muito da parte que fala sobre oração na Bíblia, sobre o orgulho. Esse termo que nós estamos falando agora, é que quando Jesus ele se depara com aquela mulher Ciro-fenícia, então Jesus, ali parece que Jesus está sendo rude com aquela mulher, parece que Jesus está sendo grosso, mesquinho, mas na verdade Jesus queria ensinar para aquela mulher sobre a humildade. A mulher chega diante de Jesus e fala: olha, tem misericórdia de mim, da minha filha, que ela está endemoniada, está doente, está enferma. E o Senhor dá uma resposta dura para ela. Fala: olha, geralmente os filhos comem primeiro, depois os cachorrinhos, os cachorros. Chamou aquela mulher de cachorro. Ofendeu terrivelmente aquela mulher. Imagina você receber uma palavra dessa diante da sua face, você buscando uma ajuda, você buscando uma saída, e a pessoa que você deposita a sua confiança fala uma coisa dessa. É porque o que demonstra, se você for observar o texto, é que aquela mulher ela era orgulhosa. Ela precisava se quebrantar. Olha, a palavra de Deus ela diz assim que todo aquele que cair sobre a pedra será quebrado, mas aquele que a pedra cair em cima virará pó. Então você precisa cair sobre a pedra e se quebrantar diante do Senhor. É algo importante. Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, Ele vem e nos refaz, Ele vem e transforma o nosso coração. Ele vem e trabalha dentro de nós. Porque se você não tiver um coração quebrantado, você corre o risco de, quando você estiver mal e precisar de uma solução, de uma ajuda, mesmo assim você não reconhecer o seu erro e não querer a ação de Deus. Só que também tem um outro lado. Você tem um lado de que muitas vezes você não pode olhar para alguém em uma necessidade e não ter misericórdia daquela pessoa. Você querer julgar com os seus próprios olhos. A Bíblia fala que Jeremias, quando você vai ler lá o texto a história, o livro de Jeremias, ele denunciava as falhas, os erros de Israel. E quantos erros que Israel não tinha, quantas falhas que Israel não tinha. Mas então Deus ele guia, o Espírito do Senhor guia então Jeremias à casa do oleiro. E aí ele vai lá e mostra para Jeremias, fala assim: olha, assim eu faço com Israel. Israel é um vaso, né? Como barro. Eu moldo, se ele quebrar eu refaço, eu vou refazendo. O Senhor deseja nos refazer a todo instante. Onde há uma necessidade, onde há rachadura, onde há algo que Ele precisa trabalhar dentro de nós, o Senhor deseja operar dentro dos nossos corações. Porque só aí então Ele pode revelar quem realmente nós somos. Só que se não houver uma quebra de orgulho dentro de nós, se não houver uma humildade da nossa parte de reconhecer, de nos quebrantarmos diante de Deus. E o interessante é que hoje se fala muito em avivamento, em mover de Deus, em mover do Senhor, mas o avivamento ele também está muito ligado ao quebrantamento, o arrependimento. O avivamento é ligado ao arrependimento e o arrependimento está ligado ao quebrantamento. E quando eu digo quebrantamento, arrependimento, às vezes as pessoas acham que é choro.
acham que é o cair de lágrimas, é o gritar. Não, não é isso. O arrependimento é um quebrantamento de coração. É humildade, o reconhecer dentro de si. Reconhecer dentro de si. Não só amém, amém, tá certo, é verdade. Não, amém, amém, amém. Né? Pela frente de alguém ali que está me dando uma palavra às vezes um pouco dura, mas que eu preciso ouvir, eu amém, amém, amém. Mas por dentro o meu coração está totalmente mudado, desviado daquilo, ou eu não aceito. A verdade é que o Senhor, Ele precisa nos transformar e nos moldar. E como a palavra dele diz, se você não deixar que Ele te quebre, Ele te quebrante, você vai virar pó. Ou você não é como o filho pródigo, você não vai alcançar aquilo que o filho pródigo alcançou, mesmo ele fazendo toda. Às vezes, muitas vezes pela justiça própria, se a gente tiver o olhar do irmão do filho pródigo, né? Quando ele olha pro irmão dele e fala, poxa, o cara teve tudo, o cara usou e abusou, agora volta e tem tudo e tal. Mas houve um arrependimento no coração daquele filho. E houve uma quebra de orgulho, um reconhecimento. A Bíblia diz que ele caiu em si e reconheceu. A primeira atitude dele não foi criar um argumento, não, eu fiz isso por causa de não criar várias desculpas, não. Ele reconheceu o seu erro, ele se quebrantou, ele se humilhou perante o Pai. Aí quando ele se humilha, é lógico que ele tinha ele criou todo um protocolo de como ele teria que falar com o Pai, e o Pai só queria saber que ele se arrependesse, que ele voltasse para ele. E Deus, Ele vai muito além disso. Deus, Ele só, muitas vezes, quer um coração quebrantado. Não tem palavras para você descrever. Tem um hino que a gente gosta muito de cantar, né? Eu não sei dizer palavras que te agradem, né? Às vezes nós queremos criar palavras, criar belas orações de desculpa, de perdão, mas na verdade não são simplesmente, é necessário, mas não é simplesmente a nossa oração, o nosso muito falar, mas é o nosso coração, a nossa sinceridade diante de Deus. Jesus, ele nunca batia contra o pecador em si, mas ele bateu muito e falou muito contra os hipócritas. E principalmente falou das orações dele. Olha, vocês fazem longas orações como desculpa para roubar, para fazer tantas coisas. Agora, aqueles pecadores que se apresentavam diante de Deus com o coração sincero, o coração limpo diante dele, ele os amava, os perdoava, os libertava, e eles alcançavam a salvação. A mesma maneira é nós, mas para que tudo aconteça, é necessário muitas vezes um quebrantamento, um arrependimento da nossa parte. Então, se nós desejamos a ação de Deus, nós desejamos o milagre, a operação de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos de um quebrantamento, de um arrependimento, de um quebrantamento, de um humilhar-se. A palavra do Senhor diz assim, olha, se tem alguém que tem algo contra você, presta atenção, olha que interessante. Não é você tem algo contra a pessoa, mas se tem alguma pessoa que tem algo contra você. Quer dizer, você não fez nada. A pessoa que se sentiu ofendida por você, vai lá, pede perdão para ela, se humilha diante dela, e aí depois você vem e entrega a oferta. Olha só, como que Deus não considera tão importante essa questão do se quebrantar, do se humilhar, de largar a mão do orgulho, da sua maneira de pensar, ou da sua justiça própria. A justiça própria é uma das piores coisas que existe para um cristão, para alguém que deseja seguir o Evangelho. Por que justiça própria? Porque a Bíblia fala que nós não somos justos, nós somos justos em Cristo Jesus. Todos nós nos tornamos justos. Então, o que nós devemos fazer é abrir mão do nosso orgulho. Mas, Elipe, eu não consigo, para mim esse é o momento de sinceridade, de abrir o coração, de falar com Deus, falar, Senhor, vem, quebra o meu orgulho, me perdoa por ser dessa maneira, me ajuda, reconheça, faça como o filho pródigo, né? Nesse momento que ele reconhece, ele cai em si, ele pede perdão, e aí ele alcança o favor do Pai, ele alcança aquele lugar, um lugar de honra, um lugar de volta para casa, e tudo mais acontece sobre a vida dele.
Então, nós iremos orar agora pela sua família, nós iremos orar agora pela sua saúde, pela sua vida financeira, pelo seu lar. Mas antes de nós entrarmos nesse momento de oração principal, de orarmos pela sua família, pelo seu milagre, pela sua necessidade, eu não sei qual é, mas nós iremos orar que Deus, Ele opera, Ele sabe muito além de nós. Nós vamos orar para que Deus, Ele quebre o seu orgulho, para que Deus, Ele te perdoe pelo seu orgulho, por muitas vezes você não reconhecer isso, muitas vezes pela sua justiça própria. Nós vamos fazer isso agora. Então, vamos entrar em oração a Deus. Apresente agora o seu coração, apresente agora a sua vida diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Jesus, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. Pai, primeiramente nós apresentamos os nossos corações, as nossas vidas diante de Ti. Nós nos arrependemos, ó Pai, muitas vezes da nossa justiça própria, que para Ti são como trapos de imundícia. Nós desejamos ser quebrantados pelo Senhor, nos quebrantamos, nos humilhamos perante a Sua face. Nos perdoa, Senhor, perdoa essa pessoa que me ouve. Perdoa essa pessoa, Senhor, muitas vezes pelas atitudes erradas, muitas vezes pela tentativa de justificativa, muitas vezes pelo remorso e não pelo arrependimento, Pai. Mas agora nós declaramos essa pessoa, em nome de Jesus, ela sendo restaurada o coração, a mentalidade dela, para que ela possa realmente se humilhar perante a Sua presença, Pai. Que o Senhor venha perdoar o meu irmão nesse momento, perdoar as nossas vidas, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu apresento a causa dessa pessoa. Eu não sei se é um ente querido, eu não sei se ela está precisando agora, Pai, em nome de Jesus, de uma cura, mas agora eu declaro, Pai, cada pessoa aqui representada, que seja tocada em nome de Jesus. Eu declaro que onde essa pessoa estiver, seja, Senhor, num hospital, num presídio, num orfanato, ó Pai, onde essa pessoa estiver agora, que ela seja alcançada pelo Seu poder. Eu declaro a unção, seus anjos ministradores agora sendo liberados, ó Pai, em nome de Jesus, e operando sobre esse coração e sobre essa vida. Pai, essa pessoa que me ouve hoje, Senhor, nesse momento, que precisa de um milagre financeiro, vem, Senhor, operando sobre a vida dela, sobre a mente dela, que ela venha entender os princípios espirituais do crescimento financeiro, da organização, ó Pai, que realmente ela venha crescer, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Alcança o lar dessa pessoa que me ouve agora, quebrando toda sorte de inimizade, de intriga, de desavença. Agora, em nome de Jesus, nós batemos contra agora no santo e poderoso nome de Jesus. Eu declaro falido todo plano do diabo, de desavença, de intriga. Ó Pai, realmente tudo aquilo que o diabo tem tentado realizar, que seja destituído, que seja quebrado, anulado, pelo nome, pelo poder que há no santo nome de Jesus. Nós declaramos cada vida aqui alcançada e abençoada, para a Tua honra e para a Tua glória, no santo nome de Jesus. Nós declaramos abençoadas essas pessoas, ó Pai, no poderoso nome de Jesus. Eu declaro a salvação sobre essas vidas, que elas venham reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Seja abençoado, meu irmão, em nome de Jesus. Que você possa estar compartilhando esse vídeo, curtindo, deixando aqui seu like. Não deixe de estar comentando também. Que o Senhor realmente possa estar operando sobre a sua vida, sobre a vida daquelas pessoas que você sabe que precisa de uma oração. Todo dia ao meio-dia nós temos uma palavra ao seu coração, nós temos uma oração sobre a sua vida, sobre o seu lar, que você realmente possa estar participando e desejando. Amém? Ser abençoado pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém.